Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez 100 anos depois. Então, quando você tiver deixado o seu corpo físico, então de repente o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babaji vive há uns 1000 anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim. Alguém disse alguma coisa sobre Babaji ter voltado e... Então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é? Veja. Digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando que diabos está acontecendo, mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo, elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então, eu não quero falar de Babaji dessa maneira, porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível? Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem de certa maneira. Eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta e apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário, eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era, um corpo jovem como eles gostavam. Talvez isso fosse 100 anos depois, 1000 anos depois, qualquer que seja o número de anos, porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é, para este corpo, um tipo de tempo. Para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, 10 anos é esse tanto, 20 anos é esse tanto, 30 anos é esse tanto, 70 anos é esse tanto, é desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você, talvez seja 15 na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto, talvez o que é um dia para você, seja 50 anos para ele, porque em 2 dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, 100 anos podem ser apenas um segundo. Não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. Mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. Talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. Então, quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica,
o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. Se você se sentar lá por 1 hora, 2 horas, parece apenas 1 minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida, no processo normal da vida em si, num dia específico, você está muito feliz. 24 horas passam assim, não é? No outro dia você está infeliz. 24 horas parecem 1 ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, 24 horas parecem apenas 1 minuto. Elas simplesmente passam. Então, porque quando você vive intensamente dentro de você, 1 ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja, anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico, o corpo terreno que você pega da terra, então o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como 100 anos depois não é nada. É apenas um momento depois. Então talvez ele tenha voltado apenas um momento depois, mas você pensa que ele voltou 500 anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas na sua experiência, isso foi 500 anos depois. Então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. Hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. É uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então eles estão descobrindo novas palavras. E estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos. Esteja você pronto ou não, você morrerá quando chegar a hora. Não é preciso nenhum conhecimento especializado. Muitos aspectos da vida exigem conhecimento especializado. Com a morte não é assim. Se eu atirar na sua cabeça, você vai morrer mesmo sem saber nada sobre isso e perfeitamente bem, não é? Essa é a beleza da morte. A vida não é assim. O que quer que você faça, você sempre olhará para trás e dirá, eu poderia ter feito melhor, não é? Não é assim? A vida não é assim, mas a morte é. Essa é a vantagem dela. Você não precisa ter nenhum conhecimento sobre isso. Você consegue morrer perfeitamente bem. Agora, o que é que acontece exatamente no momento da morte? A sua vida pode ser arrancada para fora do seu corpo. Ela é arrancada para fora do seu corpo, porque o corpo, de repente, tornou-se incapaz de conter a vida, extravasou. Ou ela pode ser espremida para fora do corpo, ou pode ser torturada para fora do corpo. Agora você bebeu até um estado em que seu fígado está em frangalhos. Agora, a vida ainda quer continuar, mas o corpo está espremendo a vida para fora, ele está torturando-a para fora. Ela se torna... Você verá pessoas adoecerem implorando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então chega um momento em que se torna insuportável, daí elas dizem, eu quero morrer. Já viu isso acontecendo? Porque agora que o corpo se tornou uma tortura tão grande, você está buscando a morte como um alívio, não como uma transcendência. É apenas um alívio. Quando o processo da vida se torna extremamente doloroso, as pessoas buscam a morte porque a veem como um alívio. Elas não estão vendo isso como uma possibilidade, elas estão vendo isso apenas como um alívio. Então a morte, embora não seja preciso de nenhum conhecimento especializado para morrer,
Mas existe muita ciência sobre como morrer. Para tirar proveito desse acontecimento da melhor forma possível, existem muitos sistemas. Eu acho que algum tempo atrás eu disse, depois, a partir da data que eu morrer, seja qual for a data, mesmo que eu morra amanhã de manhã, qual é o problema? Porque eu prometi que depois disso, por 80 anos, as pessoas vão sentir a minha forte presença, ou seja, vou garantir que todos vocês estejam mortos antes que eu termine. Então, se você mantiver isso, se você apenas mantiver essa conexão, se você persistir, você morrerá bem. Eu não sei se você vai viver bem ou não, isso requer certa competência. Portanto, a vida é algo que todo mundo deve prestar atenção. Morte. De você eu tomaria conta, mas você está fazendo uma pergunta em geral. Então, como uma pessoa deve partir? Com a mesma tranquilidade com que você expira. Na verdade, sempre que você se sente um pouco tenso dentro de si mesmo, sempre que se sente um pouco aprisionado dentro de si mesmo, você sempre suspira, não é? Tudo bem se você for morrer assim. Se você simplesmente morrer assim, maravilhoso. Mas se você morrer com um pequeno suspiro, também está bem. No entanto, se ela tiver que ser esmurrada ou espremida para fora de você, isso não é bom. A vida deve partir suavemente. Ela se instalou no útero como um floco de neve, sem nenhum esforço. Muitas de vocês já estiveram grávidas. Ainda tem alguém aqui? Sim. Um dia, depois que você concebeu, um dia, de repente, algo, bum, entrou em você. Nada disso aconteceu assim. Ela se instalou em você, outra vida se instalou em você, sem você nem mesmo estar consciente disso. Instalou-se com tanta gentileza. Até mesmo um floco de neve você sentiria? É muito, muito mais sutil do que isso. Como uma brisa suave ela entrou, como uma brisa suave ela deve sair. Porque é assim que a vida é. Todas as outras coisas sem sentido foram criadas por você. A vida vem dessa maneira, sai dessa maneira. Se você estiver aqui apenas como vida, se você se tornou o disparate que você acumulou, o saco de sujeira que você é, não é uma terminologia minha. Esta é a terminologia local. Eles chamam você de saco de sujeira, porque isso é apenas terra. Portanto, o pedaço de terra que você acumulou, você começou a ter ideias insensatas sobre ele. Por causa disso, morrer é uma dificuldade. Caso contrário, como uma brisa suave ela entrou, como uma brisa suave ela deve partir, como uma brisa suave deve sair. Esse é o caminho, essa é a natureza da vida. É assim que a vida é. Você pode ter se transformado em outra coisa, isso é diferente. As pessoas fizeram de si mesmas uma tremenda dificuldade. Então a morte deve acontecer como uma brisa suave, como uma nota suave de uma flauta. Ela deve ir. Será maravilhoso se você for embora em uma música, mas não foque na morte. É apenas o lembrete de sua mortalidade que torna o pouco tempo da vida muito precioso, não é? Se você fosse imortal, não faria nada certo, eu estou lhe dizendo. Sim. Se você fosse imortal, não faria nada certo. Agora, porque o tempo está passando, você sabe? Você está indo. Enquanto você está fazendo isso, você está partindo, você sabe disso? Sim ou não? Porque está passando, se você tomar consciência, de repente a vida se torna preciosa e valiosa, nenhum momento a ser perdido. Veja, neste momento, se eu lhe disser, ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar. Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã.
Se o seu reitor lhe disser todo mundo deve acordar às 5 da manhã, digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina, esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E nem deve acontecer. Porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é uma estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade. Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo. No sentido de que toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, para o wala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima. Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte, você está sentado em Chennai aqui, no clima tropical. E o maldito planeta está girando. Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Não é? Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez em um certo momento, seja qual for na hora de Greenwich, 0 horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo você está sempre olhando na direção errada, não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado, este lado é para cima? Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo, é apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que está para fora, o que está para dentro, isto é tudo que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também.
Sim. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu. É por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou. Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você, dor e prazer aconteceram dentro de você, alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você, quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você, ninguém mais além de você, não é? Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão, não conscientemente, eles também são como você, por acaso. Porque o som é muito mais importante do que uma palavra, que é um significado. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Namaskaram, Sadhguru. É correto entoar mantras sem saber o significado? Os mantras não têm significado. Veja, existem duas dimensões de um mantra. Os mantras não devem ter nenhum significado. Na tradição, existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos, eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver. Porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim. Porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você, existirá além de você. Não é porque você lhe dá um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida, eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam, não é mesmo? Não?
Então eles criaram 2 tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não tem nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados estavam completamente entediados porque eles estavam cantando Alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambho, alguma coisa. Não. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente um certo tipo de loucura. Nós podemos desfrutar, podemos usar, mas essencialmente é um certo tipo de configuração ilusória. O som é um aspecto fundamental da criação. Se você tem domínio sobre o som, você tem domínio sobre a própria criação de uma certa forma, porque a criação é apenas uma amálgama complexa de sons. Ele é o projeto da criação, mas significados são coisas humanas. Você sabia que as mesmas palavras significam coisas diferentes em idiomas diferentes, mesmo na Índia? Você sabia disso? A mesma palavra significa coisas diferentes porque é tudo inventado. O som não é inventado. O som é parte da criação, o som é parte da existência. O som faz parte de fazer a criação acontecer. Neste momento, toda a criação está reverberando, de uma certa maneira. Você não pode ouvir, isso não importa. Mas as palavras e os significados são criação humana. Isso é significativo apenas como uma conspiração? Quando eu digo uma conspiração, você escuta o que o grilo está dizendo? O que ele está dizendo? Você não sabe, mas eles estão falando. Eles também são como você. Alguns deles estão apenas emitindo som, apenas fazendo alap. Apenas som, simplesmente apreciando o som. Apreciar a criação em um certo sentido significa apreciar o seu som. Se você não tem perspicácia para ouvir, se você não tem perspicácia para prestar atenção, você não pode usufruir de nenhum aspecto da criação, na verdade. Você apenas vai usufruir de padrões psicológicos em sua cabeça. Portanto, esta é a razão pela qual a maioria dos seres humanos querem falar. A maior parte do tempo eles querem ficar falando, não porque eles tenham algo a dizer, mas porque eles precisam encontrar um significado. Simplesmente, o silêncio ou o som, ambos são intensos demais. É por isso que quando dizemos processo espiritual, a primeira coisa é o silêncio. Se você for psicologicamente muito estável, nós podemos dizer, tudo bem, silêncio de 30 dias, silêncio de 60 dias. Se você for psicologicamente frágil, nós diremos, está bem, 3 dias. Em 3 dias as pessoas já enlouquecem, nós diremos, tudo bem, metade do dia de silêncio, silêncio até o meio-dia, depois disso você pode tagarelar. Elas costumam compensar isso depois do meio-dia. Aqueles que falam muito, vocês sabem, o significado não tem sentido. Você pode apenas falar. Muitas pessoas são especialistas nisto. Elas podem simplesmente falar sem qualquer significado. Elas compreenderam a importância do som. Elas podem continuar falando sem fazer nenhum sentido. Agora, se você fosse um pássaro, nós perdoaríamos você. Se você fosse aquele ali, estaria tudo bem. Ou se você é músico, estaria tudo bem em fazer sons sem sentido. Se você estiver falando, é esperado que você faça algum sentido. Portanto, o mantra não é para ser falado, é para ser entoado. Entoar significa que é um cântico é sobre o som, não sobre o significado. O significado é da fala, o significado é da palavra escrita e da palavra falada. O significado não faz parte de um cântico. O cântico é simplesmente um som, uma reverberação.
Por isso, se você não sabe o significado, esta é a melhor maneira de entoar, se você me perguntar. Apenas absolutamente envolvido com o som e dizendo ele, mas antes de tudo, o que você está pronunciando é um mantra, ou é um bhajan, ou é um sankirtan? Você deve prestar atenção nisso. Se for um mantra, mantra significa um som puro, não precisa ter nenhum significado. Você pode dar o significado que quiser no início, porque sem significado você não consegue se envolver, mas uma vez que você saiba como se envolver, você não deve dar a ele nenhum significado. Om Namah Shivaya não significa que você vai imaginar um homem sentado lá, no topo de uma montanha com algo acontecendo à sua volta. Não. Inicialmente, se essa for a única maneira de você poder se envolver, você pode olhar uma foto de Shiva Kasi, ok? Uma vez que você saiba como estar envolvido com o som, você se livra do homem. Ele não é necessário, ele é um distúrbio. Eu estou dizendo para as pessoas no Samyama, elas estão entoando. A pergunta delas é, e se Shiva vier, eu estou chamando tantas vezes, e se ele vier, simplesmente o ignore? Por quê? Não é disso que se trata o mantra. O mantra é para que você se envolva no som, porque você mesmo, a sua forma física é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior, que você chama de cosmos. Um arranjo maior de sons é cósmico por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo, você sabe, no cofre, as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação, portanto, é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim, o mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Não é o significado, seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico, ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Neste momento, quaisquer que sejam as palavras em inglês que nós pronunciamos não significam nada para as árvores, mas se você, na verdade essas experiências foram feitas, se você sentar aqui e cantar maravilhosamente, eu não consigo fazer isso, mas se nos sentarmos aqui e cantarmos realmente, apropriadamente, a árvore está cheia de flores, pode ser por causa do yaksha. Tudo bem, as chuvas ajudaram, mas não menospreze o poder do som. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. Ou se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore, isto é verdade com o divino. Então, quanto da vida de uma pessoa é resultado de seu karma passado? As injustiças que uma pessoa enfrenta na vida são resultados do seu próprio karma passado? Se for assim, você aceita essas injustiças e se consola com o fato de que, ok, o karma está sendo removido? Mesmo que possa parecer prejudicial para nossas vidas de muitas maneiras? Samantha, você já tem idade o suficiente para isso. Não disse que você é velha, disse que é velha o suficiente. Você ainda espera que o mundo seja justo com você? Por isso estou fazendo essa pergunta. Posso culpar meu karma passado? É o que eu estou perguntando. Quero que o mundo seja justo comigo. Essa é uma pergunta de uma colegial? A essa altura, você já deveria saber que o mundo não é justo. Ele não será justo com você. Mas se você procurar bem dentro de si mesma e sentir o sabor da vida, não o sabor do seu pensamento e da sua emoção, o sabor da vida que você é, então verá que a vida não é somente justa, ela é simplesmente fantástica. Então, você quer uma vida justa ou uma vida fantástica? Você deve decidir. Eu percebi isso, que além do ego material, existe agora, repentinamente, uma difusão... Quem é esse cara, ego? Seu amigo?
está por toda a minha volta. E na minha indústria está até o topo. Então, além do ego material, eu tenho percebido que existe agora uma difusão do ego espiritual. Tenho encontrado muitas pessoas que estão agora em um caminho espiritual. Não você, Sadhguru. Que se consideram superiores às pessoas que não estão no caminho espiritual. Como você aconselharia tais pessoas para garantir que não se tornem vítimas desse novo ego espiritual? Primeiro nós vamos abordar esse cara chamado ego, ok? Se você me mostrar onde ele está, irei consertá-lo agora mesmo? Gostaria de saber onde ele está. Ele fica aparecendo do nada. Então, você não sabe onde ele está. A questão é a seguinte. Veja, em certos momentos, como pessoa, como mulher, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, eu quero dizer. Desculpa, não disse que você é bonita somente em certos momentos, você é sempre bonita, mas certas vezes você é maravilhosa, certo? Em alguns momentos você talvez seja desagradável, possível? Possível. Então todas as vezes que você for desagradável, você diz, é o meu ego. Por que você não diz, sou eu? Às vezes eu sou maravilhosa, às vezes desagradável. Se você enxergar isso, naturalmente a desagradabilidade irá diminuir. Mas se você disser, sempre que for desagradável, o senhor ego fez isso, e você não sabe onde ele está, você não sabe o endereço dele, ou a identidade, nem o número do telefone, então como consertar esse cara? Então isso acontece na vida de todo mundo, porque isso é jargão espiritual sem ser espiritual. É assim em todo lugar, particularmente na Índia. Porque temos, você sabe, de 15 a 20 mil anos de história espiritual. Então conhecemos todas as palavras. Sabemos o que é Atma, Paratma, isso, aquilo, Ahankara, sabemos tudo. Apenas palavras. Apenas palavras, anotado. Então podemos apenas jogar as palavras assim e confundir bastante a população ocidental? Porque quando chegam aqui, eles dizem Mukti, Shakti, isso, aquilo, todo tipo de coisa. Conheço muitas pessoas que construíram centros espirituais no Oeste, principalmente na América, porque sabem apenas um cântico. Apenas um cântico. Ok, Asatoma Sadgamaya, com isso eles conduzem a coisa toda. Então, infelizmente, a espiritualidade, de alguma maneira, chegou a isso. Chegou a isso porque há uma necessidade na sociedade, não há fontes suficientes. Por isso, as pessoas estão produzindo isso aqui e ali. Aconteceu, sabe, há alguns anos, há 15, 16 anos, eu estava nos Estados Unidos e alguém em nosso escritório falou para mim, Sadhguru, você sabia que todos os dias 100 mil pessoas digitam a palavra espiritual? Eu disse, é mesmo? Digite e veja o que aparece. Será que aparecemos nesse contexto? Eles digitaram espiritualidade. A primeira coisa que apareceu foi um spa no México. Você esteve lá? Não estive lá. E a próxima coisa que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Para tudo ela dizia espiritual, espiritual, espiritual. 108 vezes ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar. Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o Oriente. Oriente significa Índia, era isso que significava. Então eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para a Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona.
O que podemos fazer sobre isso? Isso foi explorado? Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana. Estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. Então, eu disse que devemos começar um portal espiritual, Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso. Há cerca de 15 anos eu não tinha conhecido um único guru neste país. Eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo o meu próprio trabalho. Nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém, nunca estive em nenhum outro ashram, em lugar nenhum. Então pensei, certo, vou tentar. Então comecei a fazer ligações. Todos receberam minhas ligações muito bem, e então eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas. Tivemos uma reunião com 125 gurus. Fizemos isso de que ninguém fala sobre suas filosofias. Você mantém sua filosofia, isso é apenas uma reunião? Isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram? Ou o seu centro de yoga, o que quer que você tenha? Como melhorar a qualidade? Vamos lhe ensinar gerenciamento, vamos lhe ensinar a propagar sua marca, vamos lhe ensinar como fazer um site, vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional. Na sua filosofia a gente não toca, você não toca na minha, eu não toco na sua. Você faz do seu jeito? Porque essa é a beleza dessa cultura em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas, e está tudo certo para a gente. Então, quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pelo menos 60% a 65%, me dói dizer isso, descobri que se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade, simplesmente um cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar. Isso segue assim? Isso precisa mudar? Então, para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro. Para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel. Sim. Porque para simplesmente trazer integridade para a espiritualidade é tão difícil, porque no momento em que eles se tornam um pouco espirituais, como você disse, você está chamando de ego espiritual, eu chamo de ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça, de repente eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende. Se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender. Caso contrário, por que diabos você está falando? Porque o propósito da fala é fazer alguém entender o que você está falando? Não, se eu disser algo que você não entende, eu me torno grande, você se torna pequeno. Isso é um lixo. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo. Porque o anseio das pessoas está aumentando, devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos problemas de saúde. Somente 12, 15% vinham para saber algo. Hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo. Somente 8 a 10%. Somente 8 a 10% vem por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. Sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas? Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Uhum. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa, a palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível. Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então isso é muito importante, todos devem entender isso. Que não falem sobre Atma, Paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo. Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa. Eu tenho visto seus vídeos no YouTube
Esta é a primeira vez que estou vendo você ao vivo, então tenho perguntas básicas que irão ajudar a todos aqui. Todos falam sobre, você sabe, conhecer a nós mesmos, e o primeiro passo é ir para dentro, e que o caminho para ir para dentro é a meditação. E quando eu tento... Por favor, não, eu nunca disse tais coisas. Eu não sei quem são todas essas pessoas que disseram essas coisas. Ok, então, como ir para dentro? Essa é a pergunta. Dentro de quê? Você já está dentro do auditório? Dentro de quê? Dentro de nós mesmos. Ok, se a verdade for de que o primeiro passo para conhecer a resposta para todas as perguntas, se ir para dentro é a resposta, então como fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa entender o que é dentro, ok? E o que é fora. Se você não entende o que é dentro e fora, então você irá para todos os lugares errados. Agora, o que é dentro? Seu corpo. Acumulações feitas ao longo de um período de tempo, sim ou não? Olá? Senhora? Sim. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Isso está claro? Sim. Seja o que for. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Portanto, este corpo é um acúmulo. O que você chama de minha mente, todo o conteúdo da mente é acumulado, dependendo daquilo a que você está exposto em sua vida. Então, seu corpo é um amontoado de comida, seja ele pequeno ou grande. Sua mente é um amontoado de impressões, de novo, seja pequeno ou grande. Entre esses dois amontoados, onde diabos está você? Portanto, dentro, fora, deixe estas palavras para lá. Porque quando se trata de linguagem, há alguma margem. Então, nisso, talvez pessoas diferentes estejam tentando usá-la de diferentes maneiras. Não sabemos em que contexto elas a usaram. Você colocou todos em um saco e disse, todos vocês disseram isso. Eu não sei quem são essas pessoas todas. Pessoas diferentes empregaram métodos diferentes à sua volta, olhando para as pessoas ao redor delas. O que fosse mais adequado para as pessoas à sua volta, de acordo com isso elas trabalharam, provavelmente. Se fossem genuínos, eles teriam trabalhado com as pessoas à sua volta, não com conceitos de algum lugar. O que, olhando para um indivíduo, você vai fazer algo que funcione para aquela pessoa? O que você faz com essa pessoa talvez não funcione para outra pessoa. Você terá que fazer algo diferente com aquela pessoa, mas você está falando sobre um genérico dentro e fora? Então primeiro determine o que é dentro e o que é fora. Tudo está para fora agora mesmo. O mundo está fora, o corpo também é material externo, todo o material na mente também é externo. Então o que é esse dentro que você está falando? Então você imediatamente diz Atma, Paramatma, alma, isto aqui. Agora você está entrando em um sistema de crenças. Você não sabe. Você sabe que tem um corpo, sim? Olá? Por favor, verifique seus vizinhos. Você sabe que tem um corpo. Você acredita que tem uma mente. Mas até certo ponto você sabe. Mas o resto é crença. Sim ou não? Sim. Não estou questionando se é verdadeiro ou falso, não vamos nem falar disso, mas é crença? Ainda não faz parte da sua experiência? Se você fala de algo que ainda não está em sua experiência, para ser direto, você é simplesmente um grande mentiroso? Isso é o que significa? Mas como as mentiras são sagradas, as mentiras estão nas escrituras, as mentiras são repetidas por todos os tipos de pessoas, vestidas de diferentes formas que são supostamente sagradas, embora ridículas. Por causa disso, você não deve questionar essas palavras? Qualquer lugar que você vá, a primeira coisa que as pessoas dizem é Sadhguru, e a alma? Eu pergunto, a uma ou duas? Então, não vamos falar sobre algo que não está em sua experiência. Neste momento, seu corpo está em sua experiência até certo ponto, sua mente está em sua experiência até certo ponto. O resto você não sabe, mas podemos deduzir? Se tenho que acumular esse tanto de corpo, se tenho que acumular esse tanto de mente, algo mais fundamental deve estar presente? Sim? Algo mais fundamental deve estar presente? Não sabemos o que diabos é? Por enquanto, chamaremos isso de você. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto.
Você pode entrar neste auditório, você pode sair deste auditório. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto. Digo, deixe isso de lado, esse não é o caminho. Faça desse jeito. O que não é você, mantenha todas essas coisas de lado. Hoje, antes de ir para a cama, tudo o que não é você, deixe de lado. Elas podem ser preciosas para você. Pense sobre isso. Sua casa, ela é você? Ah, minha casa. Tudo bem, você tem muita paixão por ela, mas tudo bem, mantenha-a de lado. Seu marido é você? Não, esse é fácil, ele não sou eu. Meus filhos, eles são eu? Ah, um pouco difícil, mas não, eles não são eu. Eles começaram a dizer, se tiverem 12 anos, eles já lhe disseram. Então a roupa que você usa é você? Não. O corpo que você usa é você? Não. Todos estes pensamentos e emoções, isso é você? Não. Tudo que não é você, mantenha em um amontoado. Não fisicamente, apenas faça isso mentalmente. Mantenha tudo de lado. Deixe-me ver. Todo dia pratique isso. Um dia, quando você conseguir manter de lado tudo que não é você, o que você é vai estar lá. Temos muitas ideias sobre coisas que ainda não vimos. Isso é um grande problema. Shankaran Pillai foi para a Britânia. Posso? Você ama histórias, sim. Shankaran Pillai foi para as indústrias britânicas para achar um trabalho. Então eles estavam procurando por um gerente de vendas inteligente, de grande visão. Assim eles lhe perguntaram, o que está mais longe? Mumbai ou a Lua? Shankaran Pillai pensou e disse, Mumbai. Eles disseram o quê? Mumbai está mais longe que a Lua? Ele disse, sim. Como? Bem, eu posso ver a Lua, eu não posso ver Mumbai. Portanto, o que estou dizendo é, se você seguir sua percepção atual, você chegará a todas as conclusões erradas. Então não se apresse em tirar conclusões. Vamos prestar um pouco mais de atenção? Você é uma vida que vale a pena? Que merece alguma atenção, não é mesmo? Não procure a atenção de outras pessoas. Sua própria atenção, esta vida não merece atenção? Preste atenção a este. Atenção suficiente. Tudo ficará claro? Tudo sobre você, você está me perguntando? Se eu lhe disser, o que você ganha? Ganha mais algumas palavras? Mais algumas palavras você ganha, que não vão levá-la a nenhum lugar perto da verdade. Mais uma palavra ou mais 10 palavras não lhe aproximam da realidade. Você apenas terá mais coisas a dizer para outra pessoa. Este tipo de boato está se espalhando pelo mundo. Todos sabem onde Deus está, quem é sua esposa, quantos filhos ele tem, quando é seu aniversário, seu endereço. Em cada bhajan, as pessoas estão cantando o endereço dele, onde ele está e como chegar a ele, mas eles não sabem absolutamente nada sobre si mesmos. Este tipo de... Como posso dizer? Essa ignorância muito bem informada é perigosa, sabe? Se você não sabe, não é um problema. Se eu vejo que eu não sei, a possibilidade de saber está sempre presente, não é? Se eu não sei e acho que sei, então eu destruí todas as possibilidades. Então, chegamos a muitas coisas, sabemos que em cada cultura se sabe qual é a natureza de Deus, onde ele reside, como é o ambiente por lá e tudo mais, sabe? Todos sabem da geografia do céu, não é mesmo? Não sabem? Mas vocês não sabem absolutamente nada sobre si mesmos. Está na hora de prestarmos atenção, porque tudo o que você sabe, você só sabe pela maneira que é projetado no firmamento de sua mente. Você não conhece nada de outra maneira, sim ou não? Portanto, o que você precisa consertar é, você está vendo tudo no espelho de sua mente, e este espelho está deformado? Primeiro conserte-o. A primeira coisa é torná-lo estável, liso, um espelho plano, para que você veja tudo da maneira que é. O espelho plano lhe mostra tudo da maneira que é? Tudo em reverso, sabia? Então você terá que virá-lo. Isso vai exigir muito mais habilidade. A maioria das pessoas não consegue virar uma doça. Agora, para virar o universo inteiro, a vida inteira sendo refletida na sua mente, para virá-la sem quebrar em pedaços, será preciso muito mais. Mas a primeira coisa é
nivelar o espelho para que ele lhe mostre tudo da forma que é, não de outra forma. No momento, tudo é visto dependendo de como você se identifica com algo. Cada identidade distorceu o espelho de sua mente e ele mostra as coisas de maneira completamente diferente do que elas são. A primeira coisa é parar de falar sobre coisas que você não sabe. Nada de alma, de Atman, de Paramatman, de Deus, de divino, de céu. Fale sobre algo que você sabe, e então o desejo de dar o próximo passo se tornará forte. Do contrário, quando você conhece a geografia do céu, qual é a necessidade de prestar atenção a qualquer coisa? Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.